Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje, na nossa aula de ciências, nós vamos rever alguns conteúdos, falando sobre átomos, elementos químicos e tabela periódica. Então, vamos lá? Primeiro, nós vamos falar sobre o átomo. O átomo, então, nós vimos toda a evolução que os pesquisadores fizeram sobre o átomo e nós chegamos à conclusão que Rutherford e Bohr definiram que é o átomo. Dentro do núcleo dele tem prótons e nêutrons e na eletrosfera tem elétrons. Então vamos lá. O núcleo é onde tem a massa do átomo. Então é o próton e o nêutron que dão a massa do átomo. O átomo ele é bem pequenininho. Ao redor do núcleo está a eletrosfera, que são camadas que têm elétrons. Os prótons têm carga positiva, P de positiva. Os elétrons têm carga negativa e os nêutrons não possuem carga. Então, no átomo, nós temos duas regiões, o núcleo e a eletrosfera. No núcleo, quem está? Os prótons e os nêutrons. E na eletrosfera, quem está são os elétrons. Os prótons são positivos, os nêutrons não possuem carga e os elétrons, eles são negativos. Então, eu espero que vocês estejam com o papel e com a caneta, anotando tudinho isso para não esquecer. Vamos lá, então. Definição de cada coisa do átomo. Dentro do núcleo, nós temos o próton e o nêutron. O próton tem carga positiva. O nêutron não possui carga. Os dois juntos é igual a massa do átomo. Igual a massa do átomo. Na eletrosfera, nós temos 7 camadas. Eu desenhei 2 aqui, mais 5 camadas. A eletrosfera é igual a 7 camadas. Anotem aí. Eletrosfera, 7 camadas. E na eletrosfera, quem está? É o elétron, que tem carga negativa. Próton, carga positiva. Elétron, carga negativa. Nêutron, não tem carga. O núcleo é o que dá a massa, que é a junção do próton mais o nêutron. E na eletrosfera nós temos 7 camadas. Agora vamos falar sobre as camadas da eletrosfera. Eu falei que temos 7 camadas. Então, como nós vamos nominar essas camadas? K, L, M, N, O, P, Q. Cada camada suporta uma quantidade de elétrons. A camada K, 2 elétrons. L, 8 elétrons. M, 18. N, 32. O, 32. P, 18. Q, 8. A K é a mais próxima e a Q é a mais distante. Então, se eu pegar um elemento químico que tem prótons igual a 11. O número atômico, então, vai ser igual a 11. Então, os elétrons vai ser igual a 11. Como que eu vou distribuir aqui na minha camada? 1, 2. Só pode 2 aqui. Pulo para a próxima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas aí tem 7 e 8 aqui, né? Então, ó, a gente tem 8 ao total aqui, mas tem 6, então pode mais 2. 8, 9, 10. Então, 8 nessa, mais 2 dessa. Mas como nós temos 11 no nosso elemento, colocamos 1 aqui na última camada. Então, acabou a distribuição dele. Nós distribuímos, olha só. 2 na primeira camada, encheu ela, pulamos para a próxima. 8 na segunda camada, enchemos ela, ó, não suporta mais, só suporta 8. Pulamos para a próxima, como nós temos só 11 elétrons para distribuir, pulamos para a próxima, 1 elétron. Então, nós usamos a camada K, L, M. Mas, professora, e a camada N, O, P, Q? Nós não usamos. Então,
nós simplesmente não utilizamos ela. Mas essa última camada aqui, que foi preenchida, ela tem um nome, pessoal. Ela se chama camada de valência. Aqui nós temos a distribuição do potássio. O potássio, ele tem 19 elétrons. Então, se eu fosse distribuir ele aqui, seria 8 mais 9 neste aqui. Então, eu só colocaria 9 e essa seria a última camada preenchida. Aqui eu coloquei um número maior para vocês verem. As camadas preenchidas foram até a N. Então, essa aqui, a N, é a camada de valência. É a última camada que foi distribuído elétrons, ok? Agora, nós vamos falar sobre os isótopos. Os isótopos é quando os átomos, eles possuem o mesmo número de prótons. Eles possuem um número de prótons, mas eles possuem número de nêutrons diferente. Então, consequentemente, a massa será diferente. Então, vamos supor que, olha só, tem 20 prótons, que é o número atômico, é igual, 20 prótons, 20 nêutrons, o mesmo número de nêutrons eles têm. Já neste aqui, olha só, ele tem 20 prótons, mas a massa é 41, então ele tem 21 nêutrons. Quando os elementos, eles possuem essas características, nós chamamos eles de isótopo, então eles pertencem ao mesmo elemento químico. E agora nós vamos falar sobre os íons. Então, antes de falar sobre os íons, eu gostaria de lembrar o que é um átomo neutro. Um átomo neutro é quando tem a mesma quantidade de prótons e elétrons. Então, se tem 11 prótons, 11 elétrons, é um átomo neutro. Já o íon é quando isso muda. Quando os elétrons, eles se vão ou ganham elétron. E aí ele é chamado de íon. Então, os elétrons, eles podem ser removidos ou adquiridos da eletrosfera. Então, ele suporta lá aquela quantidade de elétrons em cada camada e ele pode ganhar elétrons ou então ele pode perder elétrons. Quando acontece isso, ele deixa de ser um átomo neutro e vira um íon. Então, quando o átomo, ele deixa de ser neutro e passa a ganhar elétron ou perder elétron, ele se chama íon. E aí, nós vamos ver que esse íon, ele pode ser chamado de cátion ou ânion. Então, voltando aqui, o que é um átomo? É quando ele é neutro. O número de prótons e o número de elétrons, o número de prótons e elétrons são iguais. Aí é um átomo, ele é neutro. Já o íon é quando tem o número de prótons e nêutrons diferentes, tá? Então, pode ter mais prótons ou então mais elétrons. Isso é um íon. Então, ele deixou de chamar átomo, agora ele chama íon. E esse íon, pessoal, ele pode ser chamado de dois nomes, cátion e ânion. Quando isso acontece? Acontece quando no cátion existe mais prótons do que elétrons. Aí ele vai ter carga positiva e vai chamar cátion, vai chamar um íon cátion. Vamos ver um exemplo aqui? Então, olha só. Aqui nós temos o sódio com o número atômico 11. Então, nós temos 11 elétrons e 11 prótons. Mas aí, ele perdeu um elétron. Então, agora ele tem 10 elétrons. Ele é um íon. E ele ficou com próton igual a 11 e elétron igual a 10. Então, existe mais próton do que elétron. O próton, ele tem carga positiva, certo? Nós já vimos isso. Então, vai ficar sódio
com um maisinho aqui que indica que é um cátion, que tem mais prótons do que elétrons. Agora vamos ver os ânions. Ânions é quando tem mais elétrons do que prótons. Vamos ver este exemplo. O enxofre, ele tem um número atômico igual a 16. Então, tem 16 prótons e 16 elétrons. Mas aí, ele ganhou 2 elétrons. E ele ficou com 18 elétrons. Elétrons é carga negativa. Então, ele ficou com prótons igual a 16, elétrons igual a 18. A carga negativa dele aqui, ó, tá maior. Tem 18 elétrons para 16 prótons. Então, vai ser enxofre 2 menos, porque ele ficou com menos 2 cargas positivas, porque ele ganhou 2 elétrons. Vamos lá para o próximo. Agora, nós vamos falar sobre os elementos da tabela periódica, os grupos. Então, vamos lá. Nós temos 3 grandes grupos na tabela periódica, que são os metais, os ametais e os gases nobres. Os metais, vamos falar características dos metais. Eles são bons condutores de eletricidade, de calor. Então, o alumínio é um exemplo de um metal. Um bom condutor. Eles possuem forma sólida em temperatura ambiente. Eles têm um alto ponto de fusão. Vamos pensar no alumínio novamente. Quando nós colocamos uma panela de alumínio no fogo, nós elevamos a temperatura daquele material até uns 100 graus Celsius e ele não derrete, ou seja, o ponto de fusão dele é uma temperatura bem alta. Nós temos os ametais. Os ametais, eles não têm forma física de uma só forma. Eles podem ser sólido, gasoso ou então líquido em temperatura ambiente. Eles não são bons condutores de energia e eletricidade. E nós temos os gases nobres, que os gases nobres são os metidos, que não se mistura. Nós encontramos ele na natureza em sua forma isolada. Então, nós temos 3 grandes grupos: metais, ametais e gases nobres. E também nós temos 2 definições na tabela periódica que são muito importantes para nós nos acharmos ali dentro da tabela periódica, que são as colunas, que é igual às famílias, e as linhas, que é igual aos períodos. Então, cada coluna aqui, pessoal, é uma família, ó. Cada coluna é uma família. A gente não pode esquecer disso. Família tem o quê? Características parecidas. Eu sou parecida com meus irmãos, com os meus pais. Eles são da minha família. A mesma coisa vocês. Vocês não têm características em comum com os familiares de vocês? Então, a mesma coisa aqui, ó. Tem características em comum. As linhas na horizontal, pessoal, são chamadas de períodos. Então, nós temos 7 períodos. Então, lembram bem? Nós temos 3 grandes grupos na tabela periódica, que são os metais, ametais, gases nobres. Na tabela periódica, as colunas nós chamamos de família e as linhas na horizontal nós chamamos de período. Aqui nós temos a tabela periódica colorida, pessoal. Então, essa é a minha tabela periódica que eu uso para eu entender aqui. Vamos lá. Tudo que está em laranja são metais. Então, os metais estão em grande parte. A maioria da tabela periódica são os metais. Então, os metais vão até aqui. Olha só, tudo que está em laranja são metais. Os verdes são ametais. Eles podem ser encontrados em sólido, líquido ou gasoso. E o amarelo aqui são os gases nobres. 3 grandes grupos.
os metais, os ametais e os gases nobres. Não podemos esquecer, ok? Vamos lá, de novo, características dos metais. São sólidos em temperatura ambiente, são bons condutores de energia, de calor. Eles possuem brilho, são encontrados em estado sólido, alto ponto de fusão. Já os ametais, eles podem ser encontrados no estado físico sólido, líquido e gasoso, não são bons condutores, eles não são bons condutores de calor, de eletricidade, não possuem brilho. E os gases nobres, eles são os isolados, eles não se misturam, eles são encontrados na sua forma isolada na natureza. E agora, nós vamos falar sobre as famílias da tabela periódica. Então, eu falei para vocês que cada coluna tem um nome da família. Então, eu tenho o meu sobrenome, que é o nome da minha família. Vocês também. Então, nós também temos que aprender o nome da família dos elementos químicos. Então, vamos começar por aqui. Nós temos aqui na família que tem o hidrogênio, o sódio, nós temos os metais alcalinos. Só são metais, pessoal, ó, metais alcalinos. E aí, nós temos também os metais terrosos, do lado dos metais alcalinos. Por que terrosos? Lembra de terra, que tem cálcio, magnésio na terra. Aí, nós temos a família dos metais de transição. E nós vamos pular para cá, ó. A família do boro, aqui nós vamos ver o nome do primeiro elemento. Aí nós temos a família do carbono, o nome do primeiro elemento. A família do nitrogênio. Aí nós temos a família dos calcogênicos, que tem o oxigênio, o enxofre. Aí nós temos a família dos halogênicos, que tem o flúor, o cloro. E a família dos gases nobres. Então, pessoal, vamos lá, peguem a tabela periódica de vocês e anotem aí. Metais alcalinos, metais alcalino-terrosos, família do boro, família do carbono, família do nitrogênio, família dos calcogênicos, família dos halogênicos e dos gases nobres. Professora, como que eu vou aprender o nome de todas essas famílias? Anotando, pegando a tabela periódica e escrevendo o nome de cada família. Escrevendo os elementos que fazem parte de cada família. Temos que escrever, ler, repetir várias vezes para este nome entrar na nossa cabeça. Pessoal, lembra que nós falamos sobre a camada de valência? Que é quando qual é a camada de valência? É os elétrons que estão distribuídos na última camada. Então, olha só, aqui foi distribuídos os elétrons e a camada de valência é a que está na última camada. Aqui, pessoal, o que isso tem a ver com a tabela periódica? Tem a distribuição eletrônica dos elétrons. Então, se vocês derem uma olhadinha nos números que estão aqui pequenininhos na tabela periódica, vocês vão ver que os elétrons estão distribuídos. E a camada de valência é a última camada que foi distribuído elétrons. Então, olha só. Na camada de valência da primeira família tem 1 elétron. Na camada de valência da segunda família tem 2 elétrons. Na camada de valência da terceira família, 3 elétrons. Da quarta, 4. Da quinta, 5. Da sexta, 6. Da sétima, 7 e da oitava, 8. É muito importante que vocês lembrem disso. Primeira família tem 1 elétron na camada de valência. Segunda família, 2 elétrons. E assim vai. Vocês precisam lembrar disso para nós darmos continuidade ao nosso conteúdo, ok? Então, pessoal, é isso. Assistam esse vídeo novamente se precisar. Se ficarem com dúvida, me mandem mensagem, entrem em contato para nós sanarmos todas as dúvidas e aí nós entrarmos no nosso próximo conteúdo.
ok? Então, um beijo, voltem ao vídeo e façam a anotação, ok? Não deixem de fazer a anotação.